E aí pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Cezinha da Pramídia, criador do portal viverdevisual.com.br, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de letra caixa. Então se esse assunto te interessa, cola comigo que esse vídeo ficou top demais. Hoje nós vamos mostrar o passo a passo da fabricação do tipo que eu acredito ser o modelo mais comercializado no mercado e que também tem uma ótima relação custo-benefício na sua produção. Eu estou falando da letra que usa como matéria-prima o aço galvanizado, o mesmo tipo de material que os calheiros usam para confeccionar calhas e rufos, por exemplo. Quem me acompanha no Instagram sabe que esse é o primeiro vídeo de uma série que vamos gravar mostrando a execução das letras do nosso showroom. Então se você não me segue, corre lá no Insta, solta o dedo no follow que a gente vai compartilhar todos os outros tipos de letra na medida que a gente for fazendo. Bom, e como a ideia é mostrar como realmente são feitas essas letras, eu vou chamar um cara que é especialista nesse assunto, o meu grande amigo e parceiro, já de longa data, José de Souza, mais conhecido como Zé, ou como eu sempre costumo chamar, o mestre das letras. Bora conhecer o Zé comigo? Vai daí, Zé! Sou José de Souza, sou natural do Piauí, tenho 33 anos e vim para Ribeirão Preto quando tinha 17 anos. Meu primeiro emprego chegando em Ribeirão foi como auxiliar de açougueiro. Eu exerci essa profissão mais ou menos uns 2 anos e meio. Bom, a minha segunda oportunidade em Ribeirão foi numa empresa de comunicação visual e lá eu fiquei por 5 anos e foi ali que eu me especializei em letra caixa. Depois que saí dessa empresa que trabalhei durante 5 anos, fui para uma outra empresa de comunicação visual e lá, além de fazer letra caixa, tive contato com a parte de serralheria e revestimento de ACM. Hoje em dia fazem 2 anos que trabalho numa terceira empresa de comunicação visual e lá, além de fazer letra caixa, sou responsável por toda a produção da serralheria. E é isso aí, pessoal, isso é um pouquinho da minha história. A partir de agora nós vamos estar sempre produzindo conteúdo que vai ensinar você a fabricar letra caixa. Agora que vocês já entenderam o que nós vamos fazer aqui hoje, eu quero fazer algumas observações. A fabricação de letras pelo método que nós vamos mostrar aqui é um processo artesanal, no melhor estilo handmade, ou seja, feito à mão. E mesmo se tratando de um processo que exige uma certa habilidade manual, nós temos a certeza de que é possível através da prática. Alguns exercícios e dicas preciosas de quem já fez e ainda faz muita letra no dia a dia, que qualquer um pode aprender e passar a oferecer esse tipo de serviço aí na sua cidade ou no seu negócio. Algumas ferramentas utilizadas nesse vídeo ficam a critério de opção do letrista. Por exemplo, o Zé prefere usar a machadinha de solda a gás ao invés da elétrica, e isso não altera em nada o resultado final da letra. O mais importante, eu imagino, é você experimentar as opções disponíveis e depois decidir qual é a sua preferida. Outro ponto importante que precisa ser lembrado está diretamente ligado ao que você tem disponível no momento. É mais ou menos como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não pode fazer melhor ainda. O que isso quer dizer? Use as ferramentas disponíveis para você aí no momento. O que eu quero dizer com essa reflexão é que na prática é possível realizar a mesma tarefa com ferramentas diferentes. Por exemplo, nós utilizamos uma tico-tico de bancada para cortar as letras, mas é possível ser feito utilizando uma tico-tico de mão, o que seria um pouco mais trabalhoso talvez. Mas também dá para usar uma router CNC, que facilitaria um pouco as coisas. No final, o que importa é ter a face das letras cortadas, seguindo o molde que nós colamos lá, que vocês vão acompanhar da melhor maneira possível. Tá bom? Chega de aula teórica e vamos partir para a prática. Beleza? Agora é lá no estúdio Viver de Visual com o Zé. Bora? Bom, nós vamos fazer a aplicação na chapa, que nós vamos usar uma chapa 24, já mascaramos as letras, as letrinhas, essas são umas letrinhas pequenas e médias mais ou menos, de 10 centímetros, e a gente vai usar a chapa 24 por ela ser um pouco mais firme e ela não baular muito. Agora a gente vai aplicar aqui, dar um aproveitamento legal. É um pedacinho pequeno de chapa, mas o máximo que você conseguir de aproveitamento, melhor ainda. Você rende mais o material. Lembrando que
Você consegue fazer também com uma chapa 26 à frente, porém ela tende mais a baular mais na hora de estiver soldando. Na hora que esquentar, ela baula um pouco mais. Então a gente usa a 24 por esse motivo, para não acontecer muito isso. Esse molde aqui, esse adesivo foi tirado na plotter de recorte, mas dá para fazer no papel também, riscado, com cola. Tem gente que gosta muito de fazer assim, com cola. Eu já prefiro mais em fazer, já pegar da plotter de recorte e mascarar e já adesivar direto na chapa. Eu acho que tem um pouco mais de facilidade, depois só tirar, não vai ficar sujeira. Se você arrancar o adesivo no mesmo dia, não vai ficar cola, só não, dependendo do adesivo. Se você deixar o adesivo de um dia para o outro, dependendo do adesivo, ele já fica cola. Esse adesivo é um adesivo Oracal, ele é um adesivo bom, ele não fica cola. Mas tem umas marcas que já fica cola, já não é muito legal. Depois dessa plotagem aqui, nós vamos fazer um corte na tico-tico. Tico-tico de bancada, porque essas letras são muito pequenas e não dá para cortar na lixadeira, não dá para aproveitar muito o corte de lixadeira. Mas se for uma letra um pouco maior, uma fonte um pouco melhor, que não seja tão curvada, tão cheia de curvas, a gente consegue fazer na lixadeira. Mas isso a gente vai mostrar mais para frente. Vou mostrar o corte de lixadeira, dá para aproveitar na lixadeira, no facão, que muita gente conhece como facão, como guilhotina, como tesoura e assim vai, né? Cada um conhece de um jeito. Bom, nosso pedaço de chapa está pronto, está plotado, né? Agora eu vou fazer uns cortezinhos com a lixadeira nos miolos, né? Desses 3A, do D e do O, para a gente levar para tico-tico. Primeiro, eu vou tirar esse excesso aqui que não tem necessidade. Vou tirar na guilhotina, que é o facão, né? Agora nós vamos tirar o excesso. Tirar o excesso do pedaço de chapa, que não tem necessidade de deixar tudo isso. E isso dá uma atrapalhada também na hora de fazer a separação na tico-tico de bancada. Eu gosto muito de tirar o excesso em questão de se machucar também, sempre com equipamento de segurança, com luva, com óculos. Isso é muito importante. Agora nós vamos tirar esse excesso para a gente levar para tico-tico. Excesso, a gente tirou aqui em torno de uns 15 centímetros, 17 mais ou menos, e dá para fazer um aproveitamento depois em outra letra. Prontinha a nossa chapa, plotada. Agora eu vou fazer os cortezinhos nos miolos, né? Pra gente levar para tico-tico. Acabamos de fazer a perfuração dos miolos, agora nós vamos levar para tico-tico de bancada. Peguei o máximo próximo ao alinhamento já do gabarito, para depois não dificultar, para a gente só vir fazer o contorno na tico-tico. Agora nós vamos fazer a separação das letras, para ficar mais fácil para o corte. Aqui eu coloco a regulagem certa. Existe essa rodinha na tico-tico, eu costumo deixar ela um pouco mais apertada. Essa rodinha aqui, ó, tá movimentando para baixo e para cima. Eu costumo deixar ela um pouco mais apertada e assim a gente vai fazendo o teste para a chapa não trepidar muito.
Bom, acabamos o corte da tico-tico, né? Tá prontinha para o acabamento. Agora nós vamos tirar a película, que é o adesivo que a gente fez a aplicação, para nós poder dar o acabamento com a lixadeira, certo? Como é uma letra pequena médio, a gente consegue dar o acabamento com a lixadeira, mas se for muito pequena, muito pequenininha, a gente precisa dar o acabamento com lima por dentro. E lembrando que na hora de fazer o acabamento com a lixadeira, fazer corte, sempre usar esses equipamentos de proteção, que é uma blusa de manga para proteger os braços, para respingo do corte, protetor auricular, para barulho, óculos. Esses são os equipamentos que a gente usa. Agora a gente vai tirar a película para a gente dar início ao acabamento. Nós fizemos o corte na tico-tico e ela fica assim, com adesivo, verso, frente. Agora ela vai para acabamento. Depois do acabamento, ela fica assim. Está dado o acabamento. Lembrando que essa é uma letra de galvanizado na chapa 24, né? A gente vai soldar com umas laterais de 3 centímetros na chapa 26. Fica um pouco mais fácil para fazer as curvas. O ideal é ser 26 aqui, por a letra ser um pouco mais complexa, um pouquinho mais difícil de soldar. Ela tem uns espaços mais curtos. Por exemplo, o lado, olhando de frente, o lado esquerdo dela é um pouco mais fininho. Então, para fazer as curvas, precisa ser numa chapa um pouquinho mais fina. Quando a gente for fazer uma letra de inox, latão, lembrando que o inox e o latão não tem lixada exatamente igual eu estou lixando o galvanizado. Ele tem um acabamento diferente, uma solda diferente, que é com outro tipo de ácido. O acabamento, dependendo do local, do miolo, quando a gente vai fazer, por exemplo, aqui eu fiz com a lixadeira o miolo do inox, o miolo do latão. A letra que tiver o miolo, ela precisa ter um acabamento de lima, com lima meia cana, uma lima um pouquinho mais fina para ter um acabamento mais fino, para ficar mais corretinho. Mas essa letra, ela pode ser feita com a lixadeira o acabamento, porque ela vai ser uma letra pintada, não tem problema. E quando a gente for mostrar a letra de inox, a gente mostra todo o processo, que é um tipo de aço diferente, um corte diferente, a soldagem é diferente, a gente precisa pôr um pano embaixo com água para não queimar, a regulagem do fogo tem que ser um pouco mais, o ferro não pode estar muito quente, tem tudo esses detalhes que interferem na hora de fazer. Galera, vamos começar a soldar. Vou explicar um pouquinho do ácido que a gente usa para soldar o galvanizado, que é esse ácido aqui. Eu tirei o jaleco, né, que a gente fala, a blusa de manga, porque a gente usa esse tipo de EPI mais para corte, tico-tico, lixadeira, para não machucar os braços, um equipamento de proteção. Esse tipo de ácido que é o limpa-pedra, que é o ácido muriático, né, que a gente compra até em supermercado, né? O ácido muriático, conhecido como limpa-pedra. Ele é essa cor, quando ele está novinho, na hora que você coloca no potinho, ele fica bem clarinho. Mas aí ele vai ficando velho aqui no potinho, eu nunca devolvo. Eu não gosto de devolver porque ele perde a composição, a consistência de um dia para o outro. Então, colocou a quantidade que você sabe que vai usar aqui, sobrou, joga fora, não devolve no potinho. No frasco, porque não é legal, ele perde toda a composição, que é uma química.
Então nós vamos começar pelo miolo. Lembrando que eu gosto muito de usar o maçarico com um botijão de gás, né? Maçarico tem selo do Inmetro, tudo certinho. Esse ferro, eu fiz essa ponta de cobre com esse ferro mais fino, essa ponta de cobre, porque a letra ela é um pouco mais fina, igual eu citei um pouco antes aí. Ela é um pouco mais fina, então a gente precisa usar um ferro mais fino para soldar esse tipo de letras. Ela é um pouco menor. E o estanho tá aqui, a gente costuma cortar ele em cubinhos, né, pequenininho, ou tem gente que gosta de usar ele inteiro, não tem problema. Porém, a gente tem um ferro de solda com resistência, que ele é a voltagem 220, ele é muito potente, muito forte. Só que eu não gosto muito de usar ele, por quê? Por alguns motivos. Ele vem com essa ponta muito curta, né? Ele vem com isso muito largo e ele atrapalha na hora da gente fazer qualquer tipo de letra, que seja letra grande, na hora de você virar ele, for movimentar ele, ele atrapalha um pouco, mas ele tem uma economia legal por ele ser 220 e ele ser direto na energia. Porém, se ficar batendo, deixar cair, como é resistência, estraga, não funciona. Aí você tem que trocar a resistência, é um pouco mais caro. Então a gente prefere usar mais o ferro de solda com o maçarico, que é o gás direto, saindo fogo, com toda a proteção, com todo o cuidado, para não se machucar, não deixar nada próximo de frasco, de plástico, essas coisas, tá? Então vamos começar. O miolo, eu vou usar um alicate normal, né? Alicate normal, universal. Mas se tiver um alicate, quem preferir usar um alicate menor, fica à vontade. Vocês viram que eu coloquei o ácido, né? Se não colocar o ácido, não gruda. Coloca um pouquinho de ácido. Eu gosto muito de usar uma tirinha, uma ripinha de ACM. Tem gente que gosta de usar pincel. Eu não gosto. Eu gosto de usar uma ripinha de ACM. Eu acho, sei lá, um pouco melhor, eu acho. Aqui para fazer o fechamento, como não tem LED essa letra, se ela tivesse LED eu cortaria mais próximo ainda. Então eu estou cortando próximo aqui para sobrar um espaço para grudar o estanho, senão não sobra e ele vaza. Pode acontecer de vazar assim mesmo, mas quanto mais próximo, melhor ainda. Já esfriou, é rápido para esfriar. Tá o miolinho. Agora eu vou fazer o entorno dela. Como essa letra é um pouco mais complicadinha, eu dou a dica de começar ela por aqui. Vai dar uma atrapalhada na hora de vir aqui? Não, porque aqui não tem nada. Então a tira vai pegar tudo nesse entorno. A gente dá uma olhada, coloca próximo.
letrinhas, certo? Fiz algumas aqui para mostrar para vocês. Aqui atrás no verso, olha como é que ela ficou. Atrás no verso nós vamos cortar uns toquinhos de PVC, uma lateral de 30. Se a gente não tiver um PVC de 30, que é de 3 centímetros, a gente vai cortar um de 20 ou de 10, ou um pouquinho menor, para dar não ficar com ressalto, para depois a gente colocar uma dupla face no PVC, para a gente fazer a colagem. Isso aqui vai ser do nosso mural, do nosso portal do Viverde Visual. Tem alguns pontos aqui que eu mostrei, segurando bastante o ferro quente aqui. No galvanizado pode segurar, não tem problema. Agora no inox já não pode ficar segurando, no latão já não pode ficar segurando, porque já o material queima. Esse material não tem problema, além de ele não queimar a frente, não queimar muito, é um material que vai ser lixado, com uma lixa um pouco mais fina, jogar um fundo e depois ir para a pintura. Então não tem problema. Então tá aqui nossas letrinhas. No próximo vídeo a gente mostra mais, algo diferente. E é isso aí. Valeu! Tô cansado. Oh, é muito difícil, cara. O bagulho é sinistro demais. Porra, velho do céu. Olha, tô suando, bicho.